Nós vamos iniciar a nossa aula. Espero que seja abençoada, espero que seja proveitosa. Luizão, depois que diminuir o fluxo aí, traz esse púlpito para mim. Mas pode esperar o povo. Tem gente ainda indo para as suas salas. Gente, nós vamos dar continuidade à nossa revista. O título dela, Lições de Sabedoria, é isso, né? Essa revista propôs para a gente reflexões a respeito daqueles livros que pertencem ao bloco dos livros sapienciais do... Valeu, Luizão, olha que homem forte. Que é isso, hein? Eu arrasto isso daí, você traz assim... Que isso? Então, nós estamos conversando sobre os livros chamados de sapienciais do Antigo Testamento. Quais são? Os livros de sabedoria. A lista é maior, a literatura sapiencial é maior, incluindo, por exemplo, Jó. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Temos 5 livros dentro desse bloco denominado de livros de sabedoria ou sapienciais. O autor da revista dedicou maior atenção ao livro de Provérbios. Agora estamos conversando sobre Cantares e também tivemos algumas lições sobre o livro de Eclesiastes. Hoje é a nossa penúltima conversa sobre o livro de Cantares. Na próxima semana, o nosso irmão presbítero Francisco vai encerrar a lição, compartilhando com vocês a lição de número 13. Ok? Vamos lá, gente. Semana passada, nós iniciamos a nossa conversa sobre o livro de Cantares. E nós vimos que o livro é interpretado de diversas maneiras. Uma das principais maneiras pelas quais o livro de Cantares vem sendo interpretado é através do método alegórico. A alegoria é bastante, assim, vou dizer generosa, mas também pode ser perigosa com o texto. No sentido de que o método alegórico pode fazer o texto falar mais do que ele está falando e o perigo é dele falar menos do que ele está comunicando de verdade. Então, através da alegoria, você pode ter insights curiosos, mas a alegoria é meio perigosa. De ver no texto além ou mais do que o texto está comunicando. Mas o fato é que muitas vezes o livro de Cantares é interpretado, até mesmo entre os presbiterianos, que gostam de uma interpretação mais literal, às vezes chegam no livro de Cantares e interpretam aquilo de forma alegórica. Pois se é dito assim, porque Cantares simboliza a união de Cristo com a igreja. Essa é uma interpretação alegórica. E não há erro nisso daí, tá, gente? Não há erro. É possível, sim, interpretar a Escritura de forma alegórica, eventualmente. Tá? Então, a primeira maneira de interpretar Cantares, leitura, interpretação alegórica. Nós também verificamos que há a maneira de interpretação denominada de tipológica. Então, nessa escola, o livro de Cantares faz referências a eventos da vida de Salomão, mas que devem ser interpretados não literalmente, mas emocionalmente, por assim dizer. Há uma terceira possibilidade de interpretação, que é a interpretação literal, que é olhar o texto e considerar apenas o texto. Então, é um livro assim, atípico, descrevendo o amor entre um homem e uma mulher. É possível ler o livro literalmente também. E há uma quarta possibilidade de interpretação, e essa é a mais conveniente, como afirmamos semana passada, que é a escola chamada de histórico-redentiva, que é a leitura mais literal do texto,
mas compreendendo Cantares dentro do todo da Escritura, considerando que há redenção, considerando que em Cristo há a possibilidade de se cumprir aquilo que foi projetado no início. Tá? Então, 4 maneiras de interpretar Cantares: interpretação alegórica, interpretação tipológica, interpretação literal ou natural, e a 4ª possibilidade é a interpretação histórico-redentiva. Nós vamos conversar hoje, eu vou considerar a lição, mas vou acrescentar outro material, e como vocês verão, nós não vamos tratar sim tanto de Cantares, mas daqueles princípios que são claramente mencionados nesse livro. Vamos tratar sobre o tema A Beleza da Intimidade. Meus irmãos, sexo é um tema polêmico. Falar sobre a união entre um homem e uma mulher gera polêmicas. O assunto é polêmico. Para alguns, sexo é como um palavrão. Quanto menos se fala, melhor. Para alguns, esse é um assunto interditado. Não se pode falar nisso. É feio como palavrão. Para outros, a palavra sexo atrai como imã. O fato é que nós vivemos num mundo de desequilíbrio nesse campo. Nós vivemos num mundo de desequilíbrio sexual. Por um lado, alguns são sexomaníacos, pensando nisso o tempo todo e vendo isso em tudo. Por outro, alguns são sexofóbicos, palavrinha da moda aí, né? Tipo, esse é um assunto inadequado, se relacionam com o assunto como um mal necessário ou como algo a ser evitado. Gente, a palavra de Deus faz considerações claras e diretas sobre o sexo, de modo que não devemos gaguejar ao tratar do assunto. Muitos assuntos são obscuros na Escritura. Muitos assuntos são nublados, a Bíblia não fala direito. Não é o caso do relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Deus fala dessa matéria claramente em sua palavra. O Senhor quis, através de seu Espírito, que inspirou as Escrituras, falar claro e diretamente a nós acerca dessa matéria. De modo que não há inconveniência em tratarmos desse tema, não há imoralidade, não há feiura, tá? Em tratarmos desse assunto nesse contexto de escola bíblica dominical, uma vez que a Escritura fala, e muito, viu, a respeito desse assunto. Eu gosto muito de uma frase do Tim Keller, um pastor presbiteriano norte-americano, falecido anos atrás, um homem que contribuiu muito com a teologia, um homem de Deus. Aliás, recomendo você a ler Timothy Keller, também chamado de Tim Keller. A editora Vida Nova publica muita coisa dele. Vale a pena ler o que saiu da pena do reverendo Tim Keller. E ele, num livro chamado O Significado do Casamento, afirmou o seguinte: a Bíblia é um livro que deixa os recatados pouco à vontade. A Bíblia é um livro que deixa os recatados pouco à vontade, porque a Bíblia trata aqui de assuntos que são próprios da intimidade do casal. Vamos começar, e a minha abordagem inicial vai seguir a proposta do autor da revista. Ele começa tratando sobre aquilo que ele denominou de visão defeituosa. Então você tem aí na imagem um cara que usa óculos. E por que a gente precisa usar óculos, Tiagão? Para corrigir a vista. Nós temos uma visão defeituosa. É isso, não é? É miopia, você? Astigmatismo. E só astigmatismo. Um pouquinho de miopia. Tá. É isso aí. Eu também. É miopia e astigmatismo. É por isso que a gente dá certo, né? Nós compartilhamos desse defeito na visão.
Então a gente precisa usar óculos para corrigir a nossa visão. Então nós devemos usar as lentes da Escritura, os óculos da Escritura, para corrigirmos a nossa visão distorcida por conta do pecado e do mundo que vivemos a respeito desse tema. Então é possível nós corrigirmos uma visão defeituosa que foi comunicada a nós a respeito desse tema. Muitos cristãos têm uma imagem muito ruim e distorcida do sexo, como se fosse algo sujo e necessariamente pecaminoso. A teologia sustentada pelos presbiterianos, a teologia chamada de reformada, entende que a união entre homem e mulher é resultado da criação de Deus. Não é resultado da queda. Ok? O contato íntimo entre homem e mulher é resultado da criação, não da queda. Igual trabalho. O trabalho aparece na Bíblia antes de Gênesis 3, assim como o contato entre homem e mulher. O trabalho não é consequência da queda, mas sim da criação. Agora, o trabalho duro, o trabalho que não acaba, o trabalho que não recompensa, o poeta, ou melhor, o autor do livro do Gênesis vai descrever isso daí como suor do trabalho, não é? Como resultado, como repercussão da queda. Isso sim, mas o trabalho em si não. Porque é bom e glorifica a Deus. Assim como o contato entre um homem e uma mulher. Mas pastor, o que aconteceu para esse tema ser tão mal compreendido? Bem, durante muito tempo persistiu entre os cristãos uma visão de mundo dualista que rapidamente, que com facilidade relaciona prazer a pecado. Então, durante muito tempo, os cristãos conviveram com essa visão de mundo dualista, sabe? Dividindo tudo entre bem e mal, e o prazer sempre foi considerado como algo pecaminoso. Então, essa visão contribuiu para essa distorção no que diz respeito à nossa percepção acerca do assunto. Caminhando, antes de avançar na nossa aula, quero deixar registrado que você, solteiro, e que você, viúvo, também vai receber informações nessa manhã. Puxa vida, fui lá na igreja, o pastor falou só para os casados, eu não me casei, né, ficar falando aquelas coisas lá. Eu também. A palavra de Deus tem lições para todos, tá? Para os casados e para os solteiros também. Já adianto essa informação para vocês. Meus irmãos, o fato é que para o cristão reformado, o contato íntimo é compreendido como criação de Deus e foi dado a nós para a procriação da espécie e para ser um ato que traz alegria. Veja lá o relato do Gênesis. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Na verdade, gente, biblicamente, não há necessidade de se fazer distinção entre procriação e a satisfação. Biblicamente falando, não há essa realidade, não há essa necessidade, porque Deus criou uma coisa pensando em outra. Tá? O contato íntimo não objetiva apenas a procriação da espécie. Faz parte? Faz parte. Mas não é apenas procriação. O Senhor, desde o início, desejava envolvimento e prazer mútuo. Repare no relato que trata sobre a formação da mulher. Gênesis 2, destaquei aí os versos 23 a 25. E disse o homem, quando ele vê a Eva. Lembram-se lá da história? Adão estava dando nome para os animais e ele chegou no final do dia chateado, porque ele olhava lá para o leão, né? O leão entrava lá na caverna com a leoa. Ele olhou lá para o macaco,
Está lá o macaco em cima da árvore com a macaquinha. Né? Ele olhou para o gatinho, né? O gatinho junto com a gatinha. E ele, estou sozinho. Ficou chateado. E aí a Bíblia diz que o Senhor criou Eva e, gente, na hora que o rapaz viu a moça, ele ficou contente, ele até cantou. Né? Olha lá, essa afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ele viu que a mulher era a sua correspondente para tudo. Tá? E aí o texto passa a descrever o que vem a partir disso. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Uma só carne. Como a gente viu semana passada, a Bíblia trabalha muito com essa ideia de relacionar o sexo a tornar-se uma só carne. Esse é um ato de intimidade, de união. Por isso que não pode ser praticado assim, sem compromisso. Ele não faz sentido fora desse contexto de entrega, ele não faz sentido fora desse contexto de casamento. Deus criou homem e mulher um para o outro, e dessa afinidade íntima estabeleceu o sexo como a forma mais profunda e pessoal que o ser humano tem de interação. O contato íntimo, portanto, é um ato de união física e espiritual. Não é sem propósito que a Bíblia chama o envolvimento de homem e mulher de tornar-se uma só carne. Vamos ler esses textos? Alguém leia para nós Gênesis 2:24. Outro irmãozinho ou irmãzinha lerá para nós Mateus 19:6. Outro irmãozinho, 1 Coríntios 6, verso 16. Muito bem. A gente acabou de ler, né? Mas obrigado pela leitura, reforçando aí. Mateus 19, 6. Valeu, Otaviano. Uma só carne. Não são mais dois. É um. 1 Coríntios 6, 16. Ok, muito obrigado. Então, Paulo, numa palavra grave endereçada aos coríntios, chama a atenção deles. Olha, esse assunto não é assunto sem importância. Há o estabelecimento de uma conexão espiritual entre pessoas que se relacionam. Ok? Nós entendemos essa expressão quando dedicamos atenção ao texto de Gênesis 2 que foi lido recentemente, porque o texto tratou sobre tornar-se uma só carne. Então, a união íntima é um ato de união que aponta para a realidade de que o casamento altera a vida de quem se casa. Tornar-se uma só carne é passar a considerar o outro sempre. Então, a Bíblia está ensinando para a gente que um casal deve viver em harmonia. Não há autonomia de um em relação ao outro. Não há independência do marido em relação à esposa e nem da esposa em relação ao marido. Somos uma só carne. Esse é o ensinamento da Escritura. E esse é o ponto que eu quero destacar. O casamento muda, ou deveria mudar, a vida daqueles que se casam. Infelizmente, precisei falar deveria, porque tem gente que se casa e não muda. Tem meninos que querem prosseguir sendo filhos, e não maridos, e não pais de família. Eu li com muito proveito uma obra chamada O Plantador de Igreja, esse livro foi escrito por um pastor que teve um fim assim muito trágico, chamado Darren Patrick. E o Darren Patrick falou sobre a existência de um híbrido que ele denominou de o menino, que é um híbrido de homem e menino. Então, para alguns assuntos, o camarada é macho, é homem. Eu decido o que eu vou fazer,
eu pago as minhas contas, mas para outros ele é menino, né? Viciado em videogame, não tem erro de gostar de videogame, tá, gente? Ok? Eu não tenho mais muita paciência para videogame. E não sou um cara muito bom em videogame. E como eu não sou muito bom, aí eu desisto logo dos joguinhos. Tá? É um defeito no caráter. Eu falo para a Raquel, não dá para ser perfeito, né? É brincadeira. Nossa, a toalha aqui na cama. Raquel, você tem que lembrar. Eu tenho que te recordar que eu sou imperfeito. Então, brincadeirinha sem graça, né? Bem, então não é errado gostar de videogame. Agora, viver para jogar e não dar atenção para a esposa, dá um tempo, né, amigo? Para com isso. Você é homem, pô. Você é marido. Você é esposo. Então, o casamento muda a vida de quem se casa. Nós encontramos isso na Escritura. Veja lá, 1 Coríntios 7, versos 33 e 34. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E a que se casou se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Maridão, você prestou atenção aí no texto bíblico? O que Paulo está falando para você? O que você deve fazer em relação à sua mulher? Qual que é a palavrinha? Fala aí, meninas. Qual que é? Pode falar. Agradar. Não é só sustentar. Olha o silêncio, né? Aí eu estou olhando assim também, ó, para aumentar o efeito, a solenidade, o impacto. Tá gostando? Marli. Mas olha, vai com calma, tá? Porque o maridão precisa te agradar, mas o que você deve fazer em relação ao Andrezão? Agradar o homem também. Olha só. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, eu devo agradar a Raquel e a Raquel deve me agradar. Há uma reciprocidade aqui, é um mandamento recíproco. Deus não exige mais do homem e também não exige mais da mulher. Mas, infelizmente, às vezes, por ocasião do matrimônio, do dia a dia, é possível nós encontrarmos uma parte que exige mais do outro e que não entrega. Às vezes a gente encontra pessoas que exigem muito do cônjuge e que não entregam. Por conta do pecado, muitas vezes nós queremos ser agradados, mas não queremos agradar. E não é muito difícil agradar. Nem muito caro. Pode ser, né? Nada impede isso. Pode ser, né? Pode ser, se quiser. Mas às vezes a gente agrada de maneira simples. É uma mensagem, é um abraço, é um beijinho. Uma toalha que sai da cama. É verdade, é verdade. É verdade. É uma louça lavada. Um quintal lavado. Não é mesmo? Como é que é, Edgar? Conta para nós aí. Liberação para uma pescaria. Ô Edgar, eu vou te falar, faz tempo que eu estou matutando aqui de uma pescaria dos homens da igreja. E é aquele tipo, amém, leva. Depois a gente conversa no gabinete aí. Oi? Ok, Gabi, ok. Ok. Ficar longe dele? Tô brincando. Cara, ele fica nervoso, ele fica estressado, a pessoa fica ranzinza. Ele volta renovado. Sim. Assim, espero que esteja pescando, eu oro a Deus que isso aconteça. Eu confio. E volta
Entendi. Entendi, Gabi. Ok. Sim, sim. Ô, Gabi, obrigado por compartilhar com a gente. E eu brinco com eles porque eu tenho liberdade com eles. Tá? Eu brinco porque tenho liberdade. Mas foi legal que vocês compartilharam. Faz bem para ele e faz bem para você também. Vamos ser muito sinceros. Ficar sozinho um pouquinho dá uma renovada na gente, não é? É, faz bem, faz bem. E o homem volta mais leve, o homem volta cheiroso, né? Manipulando os peixes. Olha, eu também não sou muito chegado a peixe, não. Ai, para mim, peixe tem gosto de terra. Ah, todo peixe tem um gosto parecido. Ó, a heresia, que feio, né, Raquel? Quem que ia falar aí? Quem mais ia comentar? Fala do Neemias aqui para a gente, Nara. Ele nem aqui está. Pode falar. Olha lá, ele já apareceu. Ó. Cuidado. Ah, é? Sim. Aí fica complicado. Eu não vou e você também não vai. Fica. Prefere ficar em casa lá brigado do que ter essa compreensão. É triste isso, né, Nara? É triste. É triste. O encontro. Ok, sim. Tipo o acampamento das mulheres. O nosso presbitério, por exemplo, anualmente promove acampamento. E eu incentivo você, menina, a participar dos acampamentos da SAF. As meninas lá são animadas, é super legal. Então, já se programe lá em novembro de 2025, eu vou participar do acampamento da Federação de SAFs do Presbitério de Indaiatuba. Por que você está fazendo não com a cabeça? Que eu vi. Outra coisa. Estou brincando, viu, Raquel? Estou brincando. Ela já fez assim, ó. Lá em casa a gente acerta. Ok. Então, você deve agradar. Você, menina, deve agradar seu marido. Você, menino, deve agradar a sua esposa. Eu gosto muito de uma frase do Wayne Cordeiro. E ele diz assim, que com o tempo, aquilo que era natural precisa se tornar intencional no casamento. Com o tempo, o que era natural precisa se tornar intencional no casamento. Então, pensa lá na época de namoro, né? Na época do namoro. A esposa, aquela coisa assim, bem de namoro mesmo, foram lá no cinema para assistir. Que filme legal que está passando aí? Não Chico Bento. Chico Bento é bonitinho. Queriam que eu fosse assistir Chico Bento na quinta-feira. Ah, Chico Bento, que queria ter assistido Gladiador 2, mas não deu para ir agora. Aquele filme bem legal. Aí a moça está com frio. O que o menino faz? Ele tira o casaco dele e põe nela. Aí depois que casa, a moça está com frio. Por que você não pegou a blusa? Você sabe que lá na igreja tem ar-condicionado? Por que você não pegou a blusa, mulher? Olha, o que era natural no namoro deve ser intencional no casamento. Tá? Faz aí uma gentileza, faz um agrado para a moça. Meus irmãos, todo casamento vira uma luta.
Tá? A vida depois da lua de mel é radicalmente diferente da vida que a antecedeu. Todos nós somos confrontados com o fato de que, de algum modo, o nosso casamento não é o que deveria ser. Ao longo do caminho da vida matrimonial, às vezes vamos precisar lidar com coisas devastadoras que a gente nunca imaginou que precisaria enfrentar. Com isso, chega o momento em que você precisa de algo mais sólido do que sentimentos românticos. É a hora do compromisso. Eu fui muito abençoado sendo aluno do reverendo Adão Carlos do Nascimento. Aliás, na minha época de seminarista, o reverendo Adão Carlos era o diretor. Então, Adão Carlos foi diretor do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, onde Anderson estuda, nosso seminarista, onde eu estudei, onde o reverendo Wilson foi professor e diretor. Na década de 90, o reverendo Wilson foi diretor da nossa Casa de Profetas aqui em Campinas. E o reverendo Adão Carlos, ele, numa de suas palestras para casais, ele conta uma ilustração, e ele fala assim, que algumas estradas são interceptadas por rios, e onde não há ponte, como que se faz a travessia? De balsa. Então, a Jane e o Sarda, vamos lá para Ilhabela. Vamos lá para Ilhabela. Chega lá em São Sebastião, tem que entrar na fila da balsa. O que levou de um lugar para outro? A balsa. E ele diz que, na experiência do casamento, o que leva um casal de uma crise para uma outra situação, a gente não fica pelo caminho, ele entende que o compromisso é essa balsa que nos ajuda a fazer a travessia quando alguma coisa intercepta a nossa experiência. Deu para entender? Consegui descrever corretamente? Porque às vezes no momento da crise, o fato de você amar muito, eu acho ele lindo, eu acho ela linda, o fato dela ser linda, né, não vai segurar aquilo ali. Você precisa apelar a algo além do sentimento, você precisa apelar ao compromisso. Ok? Então marido e mulher permanecem juntos por conta do compromisso que fizeram diante de Deus e diante dos homens. Às vezes isso não é fácil. Às vezes isso não é fácil. Mas é o certo. E vou dizer, é o melhor. Tá falante hoje, hein, Ed? Mas agora é sério, né? Agora é sério. Às vezes não é fácil, mas o bom é que na maioria das vezes é. É verdade, Ed, é verdade. Olha só, hein, Edgar? Agora ele ganhou uns pontinhos, hein, Gabi? Olha só. Aí sim, hein, Ed? Aí, ó, tá agradando a esposa, elogiando a patroa em público. Aí não deu para escutar. Então fala no microfone, Ed, para ficar registrado aí, ó. Que às vezes, o pastor falou que às vezes não é fácil, né, esse relacionamento, enfim. Mas aí eu disse que o bom é que na maioria das vezes é fácil, né? Ou às vezes é só de vez em quando, entre uma crise e outra, que nem o senhor falou, que a gente tropeça em pedra pequena. Então às vezes a gente dá uma topadinha numa pedrinha pequena ali, e aí nesse momento não é fácil. Mas no dia a dia, no decorrer aí da vida, a maioria das vezes é. Então, senão a gente já está vivendo em pé de briga o tempo todo, né? Então... Mandou muito bem, Edgar. Deus abençoe e conserve vocês. Bem assim. Coisa boa. Legal. Então, verificamos que o casamento muda a vida de quem se casa. Quanto aos solteiros, meus irmãos, o entendimento do apóstolo Paulo era de que eles estavam, de certa forma, livres de preocupações. 1 Coríntios 7:32. E que essa condição facilitava o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, em 1 Coríntios 7, Paulo trata sobre o casado e trata sobre o solteiro também. E assim, o cristianismo vê o estado do solteiro com bons olhos. O cristianismo primitivo assumiu uma postura positiva em relação ao solteirismo. Jesus foi homem solteiro. Paulo, possivelmente, era um viúvo.
há uma discussão na academia teológica, ele era casado e a mulher largou ele. Há quem pense dessa forma, que ele era casado e que a mulher o abandonou por ocasião da sua conversão. É possível? É possível. Alguns afirmam, não, ele sempre foi solteiro. Então, assim, duas grandes referências do Novo Testamento, solteiros. Então, o fato de ser solteiro não prejudica uma pessoa de exercer a sua religiosidade. E o cristianismo primitivo assumiu essa postura positiva em relação ao solteirismo, porque, na verdade, esse era um ato radical naquela época. Viver sem gerar filhos e sem marido era um ato assim de fé em Deus. Porque imaginava-se que os filhos, pelo menos os filhos, se lembrariam da pessoa. E de que os filhos sustentariam a pessoa quando ficasse mais velha. Então, aqueles crentes que permaneciam solteiros, eles estavam dizendo para todo mundo, olha, eu dependo não é de filho, eu dependo é do Senhor. Então, permanecer solteiro era um ato assim radical de declaração de dependência exclusiva do Senhor. Tá? Infelizmente, parece que os crentes perderam essa visão da excelência do permanecer solteiro. Em vez disso, rotulam como assim, o plano B, não conseguiu casar, vai ser solteiro. Não. O dom de permanecer solteiro não é necessariamente completa ausência de interesse pelo casamento. Às vezes a pessoa até gostaria de se casar, mas o fato de não ter se casado despertou nela o discernimento relacionado à edificação de outra pessoa. Olha, eu não me casei, ou eu fiquei viúva, ou viúvo, não vou me casar novamente porque eu quero gastar a minha vida para ajudar e para abençoar outras pessoas. Tá? Isso acontece. O casado tem que cuidar das coisas do mundo, tem que agradar a esposa, tem que agradar o esposo. Já o solteiro, na perspectiva do apóstolo Paulo, ele pode se consagrar de forma desimpedida ao Senhor. Ok? Vamos lá. Prosseguindo. Um outro aspecto importante da união íntima é o seu caráter de serviço. Então, em primeiro lugar, estudamos sexo como ato de união e agora sexo como ato de serviço. O relacionamento sexual é, ou deveria ser, rotina no casamento. Veja lá um outro texto, também da epístola endereçada aos Coríntios. Não que vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A mesma Bíblia que condena o sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento, a mesma Bíblia que condena a fornicação e o adultério, também condena a ausência da prática sexual dentro do contexto do matrimônio. Não é eu que estou falando. A Escritura, acabamos de ler, não vos priveis um ao outro. Sabe por quê? Porque é possível você se acostumar com isso. É possível se acostumar. E a Bíblia está falando que Satanás está aí o tempo todo querendo nos tentar. E que Satanás muitas vezes tenta por conta da chamada incontinência. O marido deve conceder à esposa o que lhe é devido e a esposa deve conceder ao marido o que lhe é devido. Marido e mulher ambos têm direito assegurados por Deus de desfrutar a plenitude da satisfação no contexto do sagrado matrimônio. Marido e mulher devem ser sensíveis às necessidades um do outro. Enfim, deve haver reciprocidade e mutualidade dentro do casamento. Isso significa o seguinte: às vezes a mulher não está muito afim, mas vou agradar o marido. E o marido, às vezes, está lá afinzão, mas
vê que a mulher não quer e deixa para depois. Então a Bíblia trabalha com essa mutualidade, ok? Não é com rivalidade, não é com revanche, não é com vingança. Ela opera com honestidade, com franqueza, ok? Então vamos lá. A abstinência dentro do contexto do casamento deve observar, segundo Paulo, 4 fatores. Em primeiro lugar, mútuo consentimento. Não é o esposo que resolveu. Não é a esposa. Eu assisti uma pregação e olha, a partir de hoje, nada, tá? Não tem nada de bíblico nisso daí. Porque a Escritura fala. Até prevê um período de abstinência por motivos espirituais e fala, tem que ser por mútuo consentimento, marido e mulher. Vamos dar um tempo. E dá um tempo para quê? Igual jejum. Por que você jejua? É para emagrecer? Não é. É para aumentar a comunhão com o Senhor. Então, o tempo que você ia fazer almoço e almoçar, você vai dedicar à oração. Então, a abstinência dentro desse contexto de 1 Coríntios tem essa ideia, é de buscar o Senhor, não é ficar assistindo série romântica no Netflix. Está aí um absurdo. Tem muita mulher que não quer ficar junto com o marido, mas fica lá vendo romance idiota de coreano. Ou de norte-americano também. E desculpa a palavra aí. Mas deu para entender o meu ponto? Às vezes é grosso ou grossa com o marido, mas fica lá chorando, assistindo as séries ou os filminhos. Olha que lindo aqui. Como amor é lindo. Aí o maridão chega, mas seu xarope, não sei o quê. Para. O que mais? Por algum tempo, não é para sempre não. Tá? A abstinência não é para sempre não. O que mais? Para se dedicar à oração. E um outro ponto. A abstinência tem que acabar. E novamente vos ajuntardes. Tá? Então não fique muito tempo sem essa intimidade com o seu marido, com a sua esposa. E aí, gente, nós alcançamos o texto de Cantares, já no finalzinho da nossa aula. Mas eu havia comentado com vocês que a gente ia tratar mais dos temas de Cantares do que do texto de Cantares. E vocês, adultos e espertos como são, compreenderam a minha abordagem, porque o texto ele é bastante assim, provocativo. Tá? É um texto, de certa forma, erótico, mas que não é imoral. É por isso que a leitura, assim, às vezes não fica muito interessante. Lembram-se que eu comentei que entre os judeus a leitura de Cantares era proibida antes dos 30 anos de idade? Então só podia ler Cantares a partir dos 30 anos de idade. Então vamos lá. A gente encontra no texto assim, marido e mulher aproveitando da presença um do outro. Olha lá, o marido falando para a esposa, os teus lábios, noiva minha, destilam mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. E aí a gente vê mais uma palavra do marido à sua esposa, e a esposa reage dizendo, poeticamente, levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim. Vem o meu amado para o seu jardim. Então repare, a linguagem é poética, mas insinua bastante também. Tá? E eu queria encerrar a nossa aula com algo que eu achei muito bonito lendo Cantares durante essa semana. O livro de Cantares é marcado por frases atribuídas à esposa, frases atribuídas ao marido e também ao povo. Pode ler lá, tem uma parte que é um coro, é o povo falando. Então olha lá o que a gente encontra em Cantares 6:1, nessa parte atribuída ao povo. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? O buscaremos contigo. Eu achei isso muito bonito, porque a impressão que o texto dá é que o povo está ajudando o casal a permanecer juntos. Não é mesmo? Essa foi a impressão que eu tive.
o homem se perdeu, a mulher gosta do cara, a gente vai ajudar você a encontrar o seu marido, buscaremos ele com você. Parece haver um estímulo para que o casal prossiga junto. E deveria ser assim, esse é o ideal, mas não é o real. Porque o mundão aí faz justamente o contrário, não é? Lá na firma, larga essa mulher, pega uma outra aí. Não é? Larga a mão desse homem, olha, ele é um grosso, ele é um estúpido. O mundo hoje em dia não incentiva os casais a permanecerem unidos. Incentiva justamente o contrário. Mas entre o povo do Senhor é diferente. Entre o povo do Senhor é diferente. Então, você, maridão, agrade a sua esposa. Você, esposa, agrade o seu marido. Você que é solteiro, viúva, prossiga fiel ao Senhor, se guardando e ajudando as pessoas, visto que há muita beleza nessa postura. Quem permanece solteiro tem condições de se consagrar, de acordo com a teologia paulina, de forma desimpedida ao Senhor e ao próximo. Ok? É isso aí, gente. Deus abençoe e fortaleça a todos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de aula. Que alegria foi, ó Pai, esse tempo na Tua presença, diante da Tua palavra, tratando de assuntos tão sérios. E, ó Deus, o mundo não nos ajuda nesse campo. Nós reconhecemos nossas fraquezas e fragilidades, nos arrependemos do mal que temos cometido diante de Ti, do mal que temos praticado em relação ao nosso cônjuge, e imploramos, ó Deus, a Tua graça e intervenção. Abençoa o nosso casamento, ó Deus. Abençoe nossa esposa, abençoe o marido, os filhos, a família. Abençoe aqueles que prosseguem solteiros, viúvos. Que a Tua graça alcance e sustente a todos. É a nossa oração na manhã desse dia e nós a fazemos no nome poderoso e santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok, é isso. Deus abençoe e sustente a todos. Desejo para vocês um domingo muito abençoado. O Senhor te abençoe e te guarde.